gente muda de assunto agora porque o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, sancionou uma lei que proíbe a execução de músicas e videoclipes que façam apologia ao crime, ao uso de drogas ou que contenham conteúdo sexual e erótico nas escolas públicas e privadas do estado. A medida foi aprovada pela Assembleia Legislativa em dezembro do ano passado e tem o objetivo de proteger a integridade moral e intelectual de crianças e adolescentes. A nova legislação prevê penalidades para o descumprimento, no caso das escolas privadas, com multas que podem variar entre 2 e 10 salários mínimos, com aumento em caso de reincidência. Já nas escolas públicas, funcionários que desrespeitarem a norma poderão responder a processos administrativos. O atual chefe da Casa Civil de Santa Catarina, Kennedy Nunes, falou sobre o assunto à Jovem Pan. A gente vai acompanhar. A maioria dos pais do Brasil, ao levar a criança à escola, quer que ele aprenda sobre geografia, física, matemática, história, e não trabalhando esse lado da apologia às drogas, ao sexo, à sexualidade, ou seja lá o que for, que foge muitas vezes daquilo que a criança vive na própria família. A escola deve respeitar o que a família traz de educação. E por isso que o governador Jorginho Melo sancionou esse projeto do deputado Gessé, porque é o grito de muitos pais. E o governador entende que a escola deve preservar não só a vida física da criança, mas a intelectual, a moral, porque muitas vezes isso pode influenciar as crianças para outros caminhos que, quando nós percebermos, já é tarde demais. Por isso que o foco disso é preservar a criança e respeitar aquilo que ela aprende na família. Tá aí o Kennedy Nunes, que é secretário lá da Casa Civil de Santa Catarina, comentando esta proibição. A pergunta, Raquel, é: se há uma proibição, significa que antes era permitido? Não. Músicas com conteúdo sexual, apologia ao crime, essas coisas todas inadequadas, as drogas para crianças e adolescentes, a gente já tem, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, lei federal que trata do assunto. Perfeitamente. Temos uma ampla legislação federal, não só no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código Penal, legislação penal extravagante, mas muito acertada a posição do governador de Santa Catarina, porque ele tem sim a autonomia e prerrogativa para sancionar uma lei com penalidades administrativas, no caso, a multa. A criminalização de atos, claro, somente através de leis federais, e temos amplamente uma legislação muito vasta na proibição e até prática criminosa na exposição de pornografia a menores de 18 anos. Então já é expressamente proibido, mas ele fez sim algo para sancionar, dar uma punição administrativa sem prejuízo também de que os responsáveis pelas escolas, tanto no aspecto público como privado, também respondam criminalmente por divulgação de imagens ou conteúdo pornográfico dentro de escolas. E a exceção também da própria lei estadual de Santa Catarina é em universidades, ou seja, para aquele público maior de 18 anos. Já está na lei, no âmbito federal. O que ele fez foi reforçar com ampliação de punições administrativas e multa. Sabe o que mais me chama a atenção, para além de todas essas questões legais, Kriegner, é que se tem alguém fazendo uma lei para proibir, é que existe. Ou seja, se alguém se preocupou em legislar sobre isso, é porque em alguma escola, com crianças, com adolescentes, está lá tocando uma música de apologia ao crime, uma música de apologia ao uso de drogas, uma música de conteúdo sexual inapropriado para aquela idade. E aí fica uma pergunta, né? Como é essa sociedade atual que acha natural? Porque tem adulto nesses lugares todos aí. Tem algum responsável dentro de uma escola que, de alguma maneira, está se omitindo a exposição dessas crianças e adolescentes a esse conteúdo inapropriado, né? Só para complementar, não estou roubando dessa vez, mas só para complementar, se algo dessa forma está sendo feito e as instituições responsáveis dentro do sistema de justiça criminal nada fazem, estão
prevaricando, porque são atos e fatos criminosos. Eu acredito que foi mais uma forma educativa e ilustrativa, porque é a pauta da vez, essa abertura, elasticidade para shows. No caso, a gente teve uma lei aqui, um projeto de lei de uma vereadora aqui na cidade de São Paulo para proibição de contratação através de cofres públicos a leis que façam apologia a crimes. Então, talvez é aproveitar esse holofote e sancionar uma lei que, na realidade, é uma lei que só implementa a punição administrativa. Fala, Krigner. Exato, o ECA já estabelece, né, que, e caracteriza, na verdade, como abuso de menores quando você expõe um menor a conteúdo pornográfico e aí também a outros conteúdos como a própria música. Se é um absurdo a gente pensar na exibição de filmes pornográficos dentro do contexto escolar, também é absurdo nós pensarmos em música de conteúdo sexual ou de apologia ao crime dentro do contexto de escola, em que tudo deveria ser educativo e acaba sendo educativo, né? Eu acho que uma ressalva muito importante que a gente precisa fazer é que muitos desses casos recentes que viralizaram nas redes sociais recentemente e foram denunciados por pais, corretamente denunciados pelos pais, vieram debaixo de bandeiras de a questão de educação sexual ou mesmo educação de gênero, que não tem nada a ver com a prática e exibição de conteúdo pornográfico ou de alusão a crimes e coisas do tipo. Então, nós temos que ser, como cidadãos mesmo, exercer o nosso papel e denunciar quando encontramos uma coisa dessa maneira. Especialmente os pais precisam permanecer alertas, porque, como a doutora Raquel colocou muito bem aqui, existe uma legislação ampla que vai poder te dar todo o respaldo necessário para que você possa tomar medidas jurídicas relacionadas a escolas, professores, monitores, qualquer coisa que venham cometer esse crime, que é um crime absurdo. Quando você expõe uma criança ao conteúdo pornográfico, quando você expõe a criança a essas questões que são de verdade, ali na essência, criminais, o dano, ele é psicológico. Ele é um dano que vai demorar muito tempo, não é simplesmente uma coisa, não, esquece, fecha os olhos, finge que nunca viu. Não, isso causa, e isso existem uma série de estudos que vão comprovar dessa maneira, que isso causa um dano muito sério na mente da criança e também fora os comportamentos viciosos que isso pode gerar. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração na seriedade do combate dessa questão. Não só em Santa Catarina, isso deveria ser repetido também pelos outros estados. E você, Diogo da Luz? Não caio nessa, não. Veja bem, quando se faz uma lei estadual para repetir o que diz uma lei federal que não é cumprida, você acha mesmo que isso vai funcionar? Você acha que quem sancionou essa lei está realmente convencido em mudar essas coisas? Ou simplesmente fazendo um show para a plateia? Está muito claro isso para mim. Até porque apologia ao crime só não pode nas escolas. Nos outros lugares públicos, nos outros equipamentos do Estado, pode? É claro que não. Não tem como uma lei mudar comportamento ético. O que precisa, isso sim, é o secretário da Educação, os seus coordenadores, todos eles serem cobrados, ensinados e fiscalizados para ensinarem nas escolas. Não é uma lei que vai fazer com que o professor ensine mais ou menos, de forma alguma. A gente precisa, inclusive, descentralizar essa coisa de muitas escolas embaixo de uma Secretaria da Cultura, da Educação, que ela não dá conta de cuidar de todas as escolas. Ética se resolve de outra maneira. Apologia ao crime é ruim, lógico, mas não se resolve isso com uma simples lei. Mas nesse caso, Diogo, eu vou discordar porque isso não é só uma questão ética. Quando você expõe uma criança, a questão da apologia ao crime pode até ser considerada um pouco mais para esse lado, mas quando você expõe uma criança, por exemplo, a uma música de conteúdo explicitamente sexual, que induz, isso traz questões que ferem a parte da criança na questão moral. Não é só uma questão ética, é uma questão que traz danos psicológicos, traz danos de inúmeras outras naturezas que ali fere também, e isso precisa então da legislação. Aí concordo com o teu ponto, já existe a legislação, porém é prerrogativa do governo estadual também de ter essas medidas administrativas que vão somar as punições criminais que possam acontecer, na tentativa de frear essa tendência que infelizmente é uma tendência crescente no nosso país. A gente viu inúmeros vídeos já sendo publicados nas redes sociais de escolas tocando conteúdos que assim, nem nos bailes funks às vezes você não encontra um negócio desse
desse tipo, né? Tamanha era a baixaria que estava sendo ali tocada para as crianças obrigatoriamente. Então, se a criança não tinha opção de não escutar, porque aquilo fazia parte do contexto escolar, né? Veja, Kriegner, você não está discordando de mim. Nós estamos concordando. Até porque você mesmo diz, não tem sentido fazer uma lei para repetir aquilo que diz a lei. É esse meu ponto. Eu não estou defendendo a apologia ao crime. Lógico, acho que eu fui muito claro na minha fala e reitero aqui. Isso se corrige de outra maneira. Com educação aos professores, com treinamento, com mudanças de regras, com descentralização, com menor sindicalização e uma série de coisas. Se já tem uma lei federal e tudo isso acontece, a lei estadual, ela só é jogar para a plateia, não é ela que vai resolver. Tem que combater essas coisas, sem dúvida, nas escolas, mas de uma maneira mais funcional. Inclusive, pais e mães precisam entender que também tem a necessidade de participar. Quando se faz uma lei, muitas vezes fala, então já é da lei, eu já não me meto mais. É o envolvimento das famílias junto das escolas que tem que ser incentivado. E é isso que vai reduzir esse tipo de apologia ao crime. Mais um detalhe dentro disso, Diogo, eu entendo perfeitamente seu ponto, mas eu acho que também tem um pouco sobre a sanção. A sanção ser jogada para uma multa e ela mostrar que o governo de Santa Catarina está disposto a uma fiscalização e a multar essas escolas, coloca um esforço maior para que aquela medida seja de fato cumprida. Eu acho que o Jorginho de fato está dialogando com setores da sociedade que são seus apoiadores e isso faz parte do jogo, mas a partir do momento em que a gente tem tantas leis no Brasil que não tem a devida sanção e a gente coloca uma medida dessa administrativa como uma multa para trabalhar nesse sentido, as escolas vão ter mais cuidado e vão ter uma visão mais fiscalizadora em relação aos seus professores e o conteúdo que está sendo passado. Agora, o que me deixa na dúvida em relação a isso é o seguinte: se banimos os celulares da sala de aula, como que os outros descobrirão que, de fato, aquela música ou aquele conteúdo está sendo repassado? O que reforça meu ponto de que eu não sou a favor dessa medida. Mas, eu não sei se essa proibição de celulares já rolou lá em Santa Catarina, hein? Porque aqui em São Paulo virou lei para as escolas estaduais, inclusive para as escolas privadas também, aqui no território paulista, né? Há um projeto de lei federal sobre isso também. O negócio está pegando aí. É uma medida que popularmente foi aceita, né? As pessoas gostaram desta ideia de proibir celular nas escolas, o que eu acho interessantíssimo. Porque os pais, Brasil, né? Não, você sabe por quê? Os pais, eles acharam bonito o Estado proibir a criança de acessar o celular. Mas por que os pais mesmos não proibiram? Porque existe, eu vejo um certo tipo de educação muito permissiva, dando muita autonomia para crianças, e inclusive quando existe o não, essa criança se revolta. Então, nesse sentido, fica muito mais fácil delegar ao Estado uma norma que proíbe, ou a escola, o que é errado, né? Ou deveria partir de casa essa proibição, essa vedação, mas é a realidade que nós estamos vivendo, com excesso de liberdade, inclusive na educação da criança, porque caso contrário, existe ali uma margem toda censuradora de que a educação, qual é o limite da educação, enfim, eu não sou educadora, mas eu vejo sim uma elasticidade de que não tínhamos há 30 anos atrás. O que era sim, o que era não, era terminativo não. E aí, se o pai e a mãe proibiu, que a criança não use. Ou se o professor na sala de aula falou que não pode usar, já não seria o suficiente. A autoridade do professor nessa... Mas essa coisa da autoridade do professor tá em desuso ultimamente, né? Essa geração acho que tem uma vocação para desrespeitar um pouco mais os professores. Tem um ponto nessa lei também que acho que aí é só para considerar, que é a questão de que o pai pode ter proibido o seu filho, mas o amiguinho que senta ao lado não tem essa mesma proibição, então o filho, de efeito colateral ali, ele vai ter um acesso ao celular, porque o amiguinho pode pegar e falar assim, olha, vê aqui o que eu tô vendo, e ele vai ter um acesso, né? Então talvez isso traz uma certa tranquilidade até pro pai que proíbe o seu filho, de que de fato o filho não vai ter acesso paralelo ali, né? Um acesso colateral. Mas no fundo, é mais uma lei que dá a impressão de que está resolvendo o problema e está tirando a autonomia do professor, está fazendo o professor de bobo, na verdade. Veja, meus filhos já se formaram há um bom tempo. Quando eles começaram a escola, já havia celular. E em reuniões entre pais e alunos, ficou decidido, no início do século eu estou falando, ficou decidido que
a escola não teria celular para as crianças. Conforme fosse crescendo, passando os anos, eles teriam direito a usar um pouquinho mais e assim por diante. São resoluções que para mim fazem sentido, discussão e o envolvimento dos pais com os professores também. Quando vem uma lei dessas, ela diz, vai ser assim e acabou. E às vezes vai se descobrir que está se tirando boas oportunidades de ensino, porque o celular evolui tanto que daqui a pouco talvez ele seja uma ferramenta necessária na escola de outra maneira. Ele já é. Eu até tenho essa discordância. Eu acho que o celular já é uma ferramenta. E eu acho que quando você proíbe, porque as crianças estão desatentas. Estão desatentas porque não estão sendo educadas. Porque tem hora para usar. Agora a lei vai lá e proíbe até mesmo nos intervalos. E aí, uma medida como essa do Jorginho fica irrisória. Porque no final das contas, ainda que o professor passe um conteúdo desse, como que você vai ter acesso a isso? Porque o menino não vai mais. Nós vimos casos de pessoas que gravaram aulas onde situações esdrúxulas aconteciam. Isso agora não vai acontecer mais. E um outro problema dentro disso, para mim, a partir do momento em que o pai decide dar um celular para a criança, essa é uma decisão dele com o filho dele. O Estado não deveria falar, mas não vai. Agora vai ter que comprar calculadora. Antigamente, se comprava calculadora para ir para a sala de aula. Hoje em dia, a calculadora está dentro do celular, a maioria tem. E mais, a criança vai fazer lição, vai ter o celular lá do lado. Então tem que aprender a lidar com a ferramenta, inteligência artificial, todos esses benefícios. Agora, querer retroceder e fingir que o celular não existe, pelo amor de Deus, né, Brasil? E aí, Acácio? No Brasil, a gente tem uma mania engraçada de achar que lei resolve problema. É isso que mais me incomoda. É proibido roubar e um monte de gente roubando aí, né, Raquel? Poxa. A gente tem qualquer questão pontual de criminalidade, cria-se uma lei, como se fosse resolver. A gente tem inúmeras questões e a falsa convicção, talvez por isso até a gente dê tanto valor para os nossos parlamentos, mas a verdade é essa. As legislações não resolvem. O que resolve é educação, o que resolve é cultura, o que resolve é diálogo e, excepcionalmente, quando essas vias habituais não forem capazes de resolver, aí sim a gente cria uma lei para aquilo. Porque o próprio Estado cai em descrédito por conta disso. O Brasil é o único país do mundo onde existem leis que pegam e leis que não pegam. Onde um cidadão olha para uma lei e fala, não gostei, não vou cumprir. E as autoridades não têm força institucional para cobrar a aplicação dessa lei em termos concretos. Então, por isso que a gente vive isso, lei para cá, mas a criminalidade não diminui, os problemas educacionais que nós temos não diminuem e a gente continua legislando num Alice no país da legislação, como se isso fosse capaz de resolver essas questões. E aí a gente vive com todos esses problemas. Acácio, eu tenho uma ponderação nesse sentido, porque realmente a lei, o particular, a população, ela pode fazer tudo o que não está proibido na lei. Mas quando nós falamos em agentes públicos, e principalmente aqueles que integram a segurança pública, ele só pode fazer o que está determinado na lei. E aí, pegando o gancho da sua fala, por essa crise de autoridade das instituições de Estado, por essa crise de autoridade dos próprios agentes que integram a segurança pública, em que suas ordens, que deveriam ser manifestamente legais e obedecidas, são questionadas, mesmo ordens legais são questionadas, estou falando no dia a dia do combate ao crime. Quando nós temos uma lei, ela respalda e dá uma legitimidade numa atuação policial. Porque hoje, infelizmente, no Brasil, para ser policial, nós temos dois aspectos de sobrevivência. O aspecto da sobrevivência biológica, que é conseguir não colocar a sua vida em risco permanentemente, porque fatalmente haverá uma necessidade de uma neutralização, de um confronto através de disparos de armas de fogo, e a legal, administrativa, porque numa mínima sombra de dúvidas, automaticamente aquele policial está extrapolando essa autoridade, está exercendo um abuso de autoridade. Olha essa agora. Quer falar, Cássio? Não, mas eu penso da mesma forma. Só que a gente já tem legislação para combater esse caso em específico. Tem o Código Penal, que prevê apologia ao crime, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê uma série de sanções. Essa institucionalidade
institucionalização, essa força institucional não será resgatada com mais uma lei. É isso que me incomoda. A gente já tem 2, 3 que não são cumpridas. Uma a mais vai resolver o problema que as outras não resolveram. Então, Por isso que eu digo que é uma questão de educação, de cultura. A gente precisa entender o dever que nós temos enquanto cidadão, enquanto cidadã, de respeitar a lei e respeitar as instituições. Mais uma lei não vai incutir isso em ninguém. Mas, infelizmente, a gente tem, sim, mais uma vez, o descrédito das instituições, principalmente quando estão de segurança pública. A lei federal, ela dá amplos poderes para as instituições, quando a gente fala em aspecto criminal, polícia militar, polícia federal, polícia civil, no aspecto das suas atribuições constitucionais. Mas quando a gente fala na municipalidade da segurança pública, esse aspecto fiscalizador cabe às guardas civis municipais. E aí a gente tem uma ampla legitimidade. Caso contrário, pode sim criar um celema de questionamento da legitimidade ou não da atuação. Concordo que é triste termos que atuar a nossa legitimidade, atuar as nossas prerrogativas, precisando e tendo carência o tempo todo da comprovação da legalidade. E um outro ponto também que acho que vem somar aquilo que a doutora Raquel está trazendo é o fato de que essa lei que foi sancionada agora, ela impõe medidas administrativas relacionadas a profissionais da educação no estado de Santa Catarina que venham ser pegos em situações como essa. Então, a medida administrativa é uma questão interna, vai ser lidada ali dentro do âmbito do governo do estado em relação aos funcionários do estado de Santa Catarina e do municípios ali que compõem o estado que vierem a cometer essas infrações, ou seja, não vai requerer uma investigação criminal, não vai requerer uma série de outros passos que a realização e punição via o Código Penal requereriam. Então isso pode até acelerar de uma maneira paralela aí muito as operações de uma forma a intimidar. A gente sabe já no Brasil que não é talvez o número da pena ou a pessoa vai ser presa por tantos anos. Não é isso que impede uma pessoa de cometer um crime. Na verdade, é a certeza da pena, não a duração dela, né? Então, é a segurança de que não vai ser um caso que passe ali de forma impune. Então, trazendo isso para o campo administrativo da coisa, você consegue fortalecer ainda mais medidas de forma a, em última instância, ali você interromper e diminuir a incidência desses casos. Meus amigos, a gente vai continuar acompanhando, isso aí vai dar muito o que falar. Essas coisas de muita lei, proibindo muita coisa, enfim. Essa é a proibição lá em Santa Catarina.